Olá, pessoal! Estamos em mais um Eu, Vocês e uma História. Talvez várias, porque a gente está assim, contando e trocando um monte de histórias, não é verdade? Hoje, a poesia que conta vai falar sobre um ambiente que provavelmente muitos de vocês estão morrendo de saudade. Sobre a sala de aula. Quantas histórias acontecem numa sala de aula? Imagino que vocês devem ter um monte de histórias para contar. As professoras e professores também. Então, pensando nisso, eu lembrei de uma história que aconteceu com uma professora muito especial, muito dedicada, sonhadora e cheia de esperança. Usa o ensinar como forma de transformar o mundo. Então, ela sempre está buscando, inventando, criando formas de conquistar e chamar a atenção dos seus estudantes. Essa história começa com a professora Ângela, essa professora que eu falei aqui para vocês. Uma professora que teve uma ideia muito especial. Como ela dava aula em muitas escolas, às vezes de manhã, outras de tarde e até de noite, pois é, trabalha bastante essa professora, não é? Como muitos outros professores. Ela resolveu, então, deixar um desafio para diferentes turmas que ela dava aula. O desafio era o seguinte: alguém deveria chegar em casa e pesquisar um poema, uma rima, algo que lhe agradasse, que chamasse a atenção, que tivesse marcado a vida, um poema que contasse um pedacinho da história, seja ela qual for, não importa. Um poema, uma rima, podia ser de música, podia ser de livro, podia ser algo que escutou de um mais velho. O desafio valia nota. E a professora Ângela avisou para suas diferentes turmas. E foi assim que todo mundo ficou sabendo que poesia conta histórias. Depois que a professora deixou a tarefa, ela esperou a data chegar e, na primeira turma que apareceu, já foi logo perguntando: e aí, turma, fizeram a tarefa? Lembram da tarefa? Todo mundo se fez desentendido. De repente, um silêncio tomou conta da sala. Que tarefa, professora? Do poema, para trazer, lembra? Podia ser música, um conto da avó, qualquer coisa que ou vocês mesmo tivessem escrito. Alguém trouxe? Todo mundo se olhou e nada. A professora ficou toda triste. Teve até que dar aula sobre um outro assunto que ela tinha preparado, mas saiu, foi bem desanimada. Chegou em outra turma, em outra escola, e pensou até em não perguntar se tinham feito o desafio, a tal tarefa diferente. Mas respirou fundo e, como professora corajosa e cheia de esperança que era, a professora Ângela perguntou novamente: e aí, turma, fizeram a tarefa? Lá do fundo da sala de aula, o João levantou a mão. Que tarefa, professora? Ela se assustou. Será? Mais uma vez, nenhum teria feito a tarefa? O Mateus, que estava do lado, já cutucou o amigo. Ei, você não veio a semana passada, tá perdido. A gente fez sim, professora, respondeu o Mateus. Fizeram? Sim, professora, fizemos. E foi o Mateus que começou. Posso falar a minha? Claro que pode, respondeu a professora Ângela. Sem poesia não existe cidade. Vale essa, professora? Claro que vale, Mateus, que bonito isso. Eu vi grafitado lá na rua onde eu moro. Que bonito, pensou a professora. Tem esse tipo de coisa por aqui? Tem, professor, e tem de montão.
aqui na Cidade Nova tem uma biblioteca. Cidade Nova Informa. Uma biblioteca que pinta as paredes, inclusive é toda grafitada. Mó bonita, professora. A senhora tem que conhecer. E a gente viu esse poema, foi por lá. Que lindo, pensou a professora. Então, um outro menino levantou, agora é minha vez. Professora, o poema que eu trouxe é o seguinte: vida louca é quem estuda. Uma menina, a Marcela, que estava do lado, falou, isso não é poema, isso não é poesia. A professora interveio, claro que é. O menino disse, é sim, eu li no livro do Sérgio Vaz. Poeta escreve livro, não é, professora? Então é verdade, é poema. A professora concordou, é poesia sim. Marcela parou, pensou, se vida louca faz poesia, professora, eu sei um montão, presta atenção. Fé em Deus que ele é justo. Irmão, nunca se esqueça da guarda guerreira. Levante a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. E assim a Marcela mostrou que conhecia muito de poesia. Outro da turma falou, eu também sei, e a Vida Louca parte 2. Vida louca, cabulosa, o cheiro é de pólvora, mas eu prefiro rosa. E assim a turma começou a soltar versos, rimas. Professora Ângela viu que valeu a pena o tal exercício. E um outro menino lá do fundo falou, eu conheço até um poeta aqui do bairro. E começou a soltar outra rima. Foz do Iguaçu é assim, fechada, sisuda, braços abertos para o mundo e para o morador, carrancuda. Manuseu, professora, tem poeta na Cidade Nova também. Professora Ângela, então, imaginou, a gente tem que conhecer e trazer ele na escola. Foi uma experiência linda aquele dia. Professora Ângela saiu da sala toda animada e com a esperança renovada. Percebeu que seus estudantes tinham muito a ensinar e que a poesia estava repleta naquele lugar. Saiu toda entusiasmada. Depois, dias se passaram e na sala dos professores ela ouviu uma história bem parecida. A professora de história deu um desafio. Na verdade, não é desafio, foi uma tarefa mesmo, assim, daquelas que tinha tudo para ser tradicional. Mas a Marcela, lembram dela? Resolveu fazer um trabalho diferente. E era sobre a história do Brasil. Então ela foi atrás de montar uma apresentação poética. Chegou a hora da Marcela apresentar. A professora de história chamou a menina e lá foi ela, cheia de coragem. E começou. Professora, me desculpe, mas eu vou falar. Nesse ano, nas escolas, as coisas têm que mudar. Nada contra ti, não me leve a mal, mas, como disse MC Carol, quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Pedro Álvares Cabral chegou 22 de abril. Depois colonizou, chamando de pau-brasil. Ninguém trouxe família, nem trouxe seus filhos, porque sabiam que iam matar muitos índios, professora. 13 caravelas trouxe muita morte. 1 milhão de índios morreu de tuberculose. Falando do sofrimento dos tupis e guarani, professora, eu lembrei também do quilombo Zumbi. Zumbi dos Palmares foi vítima de uma emboscada. Mas se não fosse, a Dandara, eu levava a professora e muito aqui nessa sala, chicotada. Aprendi, professora, que a poesia conta histórias. E a poesia tem contado histórias diferentes sobre a que a gente anda vendo, sobre essa dita história do Brasil. Gostou, professora? A professora de história ficou assustada, mas impressionada.
com a novidade e com saber que aquela menina Marcela trouxe a partir de uma letra de funk. E isso ela contou para todos os professores dentro da sala dos professores. Pode uma professora de história contar histórias novas? Pode a poesia carregar um monte de histórias? Essas histórias não terminam aqui, porque a sala de aula é repleta, assim ó, de histórias para contar. E a poesia pode ajudar. Rap é poesia? É, sim, senhor. Temos poeta na cidade? Um montão. Funk pode ensinar? Pode sim. A poesia conta histórias. E vocês, conhecem alguma história para contar?